O melhor motivo para o ressurgimento da filosofia é que, ao menos que um homem tenha uma filosofia, certas coisas horríveis acontecerão a ele. Ele será prático, ele será progressista, ele cultivará a eficiência, ele acreditará na evolução, ele realizará o trabalho dele mais próximo e imediato. Ele se devotará a feitos, não a palavras. Assim, atingido por rajadas e mais rajadas de estupidez cega e destino aleatório, ele caminhará trôpego para uma morte miserável, sem nenhum conforto, exceto uma série de slogans, tais como esses que cataloguei acima. Todo homem precisa de uma filosofia, pois senão ele terá a filosofia dos outros. Hoje teremos um pouco de filosofia e espiritualidade para falarmos sobre a relação entre estoicismo e cristianismo. Eu me chamo Júnior e começo falando que pode-se apontar que houve sim uma influência do estoicismo na formação do cristianismo. Tanto é que havia troca de cartas entre Paulo, cristão, e Sêneca, importante filósofo estoico. Os estoicos em muito influenciaram a ideia de abnegação, simplicidade e humildade cristã, bem como da não preocupação com eventos externos e incontroláveis, o que para os cristãos refletia-se na simples vontade divina. O estoicismo afirma que virtudes devem ser baseadas nos comportamentos ao invés das palavras, ou seja, haja de acordo com o que você acredita e mostre que você é uma pessoa de virtudes. Como diria Epícteto, o homem sábio é aquele que não se entristece com as coisas que não tem, mas rejubila com as que tem. Como diria Sêneca, ao avarento falta-lhe tanto o que tem quanto o que não tem. Ao luxo faltam muitas coisas, à avareza, todas. E o grande apóstolo Paulo fala dessas coisas de maneira magistral na sua carta aos Colossenses. E então ele começa: portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pois já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. A ideia de desenvolvermos uma vida equilibrada, pautada numa imperturbabilidade da alma diante do aparente caos fático de nossas existências, é deveras atraente. Afinal de contas, creia você em destino ou no acaso, o fato é que muitos acontecimentos em nossas vidas fogem completamente do nosso controle. Tal pensamento não é uma exclusividade dessa escola, assemelhando-se em certos aspectos, por exemplo, àquilo a que os budistas chamam de nirvana. O cristianismo, por sua vez, embora possua uma mentalidade metafísica diferente da dos estoicos, também vê nessa proposta de vida uma boa maneira de desenvolvermos nossa espiritualidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, teve a oportunidade de dizer certa vez o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, a proposta cristã é a de que quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais confiantes e despreocupados diante dos infortúnios da vida, passaremos a ficar. Claro, isso é um processo. Muitos cristãos primitivos o chamavam de teoses, ou seja, um processo por meio do qual desenvolvemos Cristo dentro de nós, de modo a ficarmos cada vez mais parecidos com Ele e podermos afirmar, novamente com Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nesse processo, nos tornamos cada vez mais despreocupados com situações que cotidianamente afligem a maior parte das pessoas. O próprio Cristo, falando sobre esse caminho de crescimento espiritual, nos ensina o seguinte: não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Talvez alguém pense que aqui Cristo estava nos ensinando uma espécie de troca, quer dizer, busquem a Deus e Ele dará a vocês essas coisas.
Contudo, a ideia é: busquem o reino de Deus como vossa prioridade, e as demais coisas tornar-se-ão tão secundárias diante de vocês que perceberão já ter o suficiente. Daí a famosa máxima no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para que nos preocuparmos com o amanhã se ele é tão incerto? Aliás, essa foi uma das lições que Jó, em seu famoso livro, teve que aprender. Ele era um dos homens mais ricos de seu tempo, mas certa vez viu-se repentinamente privado de tudo. Conquanto ainda não conhecesse a Deus com a profundidade que viria a conhecer após essa experiência, ele já era temente e reverente. Desse modo, logo no início de suas desventuras, exclama convicto: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em princípio, essas ideias parecem absurdas e impraticáveis, mas quando finalmente compreendemos a profundidade dessas verdades e o quanto são necessárias para a nossa vida, procurando desenvolvê-las dentro de nós, passamos a ter uma existência mais feliz e satisfeita. Não porque deixaremos de ter problemas ou dificuldades, mas porque seremos capazes de abraçar o sofrimento, como propõe Nietzsche com seu amor fati, com a mesma perenidade com a qual receberemos as venturas e alegrias da vida, isto é, com uma imperturbabilidade e serenidade de alma tais que poderemos dizer com Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. E assim ficamos por aqui no vídeo de hoje, uma colaboração do canal Submundo Intelectual com o canal A Vida é um Xadrez. Te convido a conhecer o meu canal clicando no link da descrição. E não se esqueça, o movimento de uma única peça pode definir o jogo.